Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre célula animal 1. Bora lá conferir comigo? Trago aqui essa imagem para observarmos e a gente já consegue nitidamente observar alguns organismos, né? Alguns seres vivos diferentes. A borboleta, tem também aqui uma abelhinha sobre esta flor, né? E a gente percebe um cenário vegetativo. Aí eu digo para você o seguinte: animais e plantas macroscopicamente são diferentes. Quando a gente olha, a gente já observa a diferença, certo? Ok. Mas será que as suas células são iguais? Será que as células das borboletas, das abelhas, de todos os insetos, elas são iguais às células vegetais? Não, elas não são iguais. Inclusive, as células vegetais possuem estruturas que são específicas delas. As células animais não têm essas estruturas. Por exemplo, os plastos, isso mesmo. Existem ali os cromoplastos, que são estruturas que têm a capacidade de dar aquela coloração muito bela para as flores e para os frutos, né? Servindo ali de um meio atrativo para os agentes polinizadores, como as abelhas, as borboletas, por exemplo, né? E também os vegetais têm outras células, como por exemplo os cloroplastos, que são organelas que estão restritamente ali ligadas com a função de realizar fotossíntese, que é um processo peculiar, típico das plantas, ok? Então, as células animais, elas não são iguais às células vegetais. Elas são diferentes. Na sua estrutura básica, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, sim, né, elas possuem essa estrutura. No entanto, ali na sua especificidade, elas são diferentes, ok? Bora lá então. Falando de célula, quem foi que descobriu? Quem? Olha ele aqui, o Robert Hooke, né? O primeiro a observar uma célula vegetal, que ele observou ali a partir de uma cortiça, né? Que é uma célula morta de um vegetal, né? Ele observou, e mais ainda, ele observou ali a presença de seres vivos nessa cortiça com um microscópio que ele mesmo criou, certo? E a partir dessa observação, né? Ele publicou o seu livro, a micografia, né? O nome do livro, né? Micrografia. Então aqui nós temos a imagem de uma célula, uma estrutura microscópica. O que é a célula? É a menor estrutura funcional, né? E estrutural de um ser vivo. Então todos os seres vivos possuem célula. Uns têm uma única célula, outros têm muitas células. Então, como eu tinha falado, aqui nós temos as bactérias, que são organismos unicelulares, formados por uma única célula, e nós temos os animais, representando aqui os organismos pluricelulares, que têm muitas células. Então, os seres pluricelulares, eles possuem essa organização aqui, ó, que é chamada de organização celular. As células se unem formando os tecidos se unem formando os órgãos, logo os órgãos vão se unir formando o sistema. E dá-se então ali toda a constituição do organismo, ok? Aqui nós temos um tipo de célula que é a célula procariótica, que é típica dos organismos procariontes, como as bactérias, por exemplo. O que tem de diferente nessa célula? O material genético dos organismos procariontes, ele não é delimitado por um envoltório nuclear, não tem o núcleo ali envolvendo o material da célula, do material genético, ok? Então, o material genético não é envolvido pelo núcleo, diferente, né, de uma célula eucariótica que possui o material genético envolvido ali pelo núcleo, por uma membrana nuclear, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de uma célula animal e uma célula vegetal. Ambas são células eucarióticas, possuindo ali o seu material genético envolvido ali por uma membrana nuclear. A estrutura básica, né? Tanto a célula procariótica como a eucariótica tem membrana plasmática, que vai revestir, né? Protegendo e controlando ali a entrada e a saída de substâncias no interior da célula. O citoplasma, que é o local ali onde se encontra, né? O material genético, no caso da célula procariótica, e as organelas, né? Que são típicas também de todas as células, aqui mostrando na célula eucariótica, certo? Então, a região onde se encontram as organelas.
O material genético, as duas células têm, a eucariótica e a procariótica, só que na célula procariótica o material genético não está envolvido pelo núcleo. Já na célula eucariótica, sim, onde está armazenada ali as nossas informações hereditárias. O ribossomo é uma organela típica, tá? Das 3 células, tanto a procariótica como a eucariótica. Qual que é a função do ribossomo? A síntese, a produção de proteínas. Neste vídeo nós falamos sobre célula 1. Espero que você tenha gostado. Até breve!